Irmãos, quem é grande? Qual o Senhor? Jesus. Todos aqui achamos o Senhor Jesus grande? Pode falar assim, ah. Nós cantamos, e há um tempo atrás a gente aprendeu que louvor, Deus gosta de bateria. Deus gosta de violino. Eu percebo pessoas que... Deus gosta de violino, irmão Álvaro. Irmão Edilson, Deus gosta de sax. Eu entendo que existem uns fãs aqui dos instrumentos. Mas nós aprendemos há mais ou menos um mês atrás que o louvor, ele não é para atrair Deus. O louvor não é para atrair o olhar de Deus. O primeiro conceito de louvor é para você se organizar por dentro. Amém? Quando você canta assim, ó. Senhor meu Deus... Pode pôr no primeiro verso aí, por favor? Senhor meu Deus, estou por contemplar a tua... O que ele criou? Tudo. A terra e o mar, o céu todo estrelado. Esse hino está falando, Deus vem aqui, ou Deus me organiza para que eu enxergue tudo que o Senhor fez? Está te organizando. O louvor, ele organiza quem canta. E quando você se organiza por dentro, você começa a caminhar em direção ao Senhor. O louvor, independente de como seja e qual seja, ele é a organização interior para que a sua alma, neste momento, comece a caminhar em direção a Deus. Então, se o seu violino, quando você toca, te organiza, apacenta a tua alma, se aquilo que você canta te organiza por dentro, você vai cantar não para Deus gostar de você, e você não vai deixar de cantar porque você está triste. Tem gente que quando está triste, eu vou usar uma palavra aqui que vocês... Quem está provado. Quando você está muito provado, você fala, hoje eu não vou cantar, estou provado. Mas se você deseja caminhar em direção a Deus, esquece um pouco a tua prova. E começa a se organizar por dentro. Nós vamos só cantar, violinos, cordas, violas, natural primeira posição, todo mundo cantando, o primeiro verso e o coro, e nós vamos nos organizar por dentro. Se organiza por dentro. Mas tem que cantar, canta com a alma. E canta com a alma não precisa gritar. Canta com a alma, se organizando por dentro. Vamos lá, as irmãs aqui também. Aí você respira um pouquinho. O que o louvor está falando comigo? Primeiro eu olhei a obra das suas mãos, eu olhei a sua criação, eu olhei o mar, o céu tão estrelado.
O que mais me revela a sua glória? O que mais me revela o seu poder? Junto com o sax. Isso tem que organizar bem. Pronto? Posição? Universo? Vamos lá. Eu vi o céu, eu vi o mar, eu vi os campos estrelados, eu caminhei por vales e florestas. Eu enxerguei a glória de Deus em tudo. E quando eu enxergo a glória de Deus em tudo, a minha boca fala: glória a Deus, como o Senhor é lindo. Mas vai ter um dia em que essa glória vai ser muito maior. É quando Ele voltar. E quando Ele voltar, e eu estiver vendo Ele face a face, nós vamos cantar diferente, como está no terceiro verso. Só que eu quero fazer uma pergunta: quem aqui espera Jesus voltar de verdade? Agora todo mundo só cantando, hein? A orquestra vai ter que cantar. Força! Vamos lá. Eu vou dar um sinal. Para levar. Glória a Deus. Entendeu por que a gente louva? A gente louva para se organizar. Aí você começa a entrar num ambiente espiritual. A tua alma começa a entrar no ambiente espiritual. Senão o culto torna-se mecânico. Você canta sem entender. Você está mais feliz por ver seus amigos aqui. A partir desse momento você começa a entrar no ambiente do Espírito. Amém? Qual que é o hino, irmão Cláudio? 17.
Esse é alegre, hein? Vamos puxar. Cantando, cantando. Dá para melhorar, vamos no primeiro. Cantando, só o baixo. Glória a Deus. Organizou? Aí, bênção demais. Irmãos, recados importantes. Vai ter kids hoje? Vai ter kids? As crianças já estão lá? Pelo que estou ouvindo, estão. Já estão lá. Então não vai ter oração do kids hoje? Tem alguma criança a partir do 4º ano aqui, de 4 a 10 anos? Já estão lá? Então a oração vai ser lá hoje, não vai ter oração aqui. E quem não está lá, crianças a partir do 4º ano até 10, pode se direcionar para o Kids, a oração vai ser lá hoje, tá bom, gente? Deve ter docinho da tia do Kids lá, por isso que já foram. Tem docinho lá, Cezinha? Tem docinho lá para as crianças, por isso que já estão lá. É mole essa tia do Kids, não muda. Irmãos, eu quero agradecer pelas ofertas que foram feitas no mês passado. E nós chegamos ao meio do mês, agora mês de maio.
E nós estamos com metade do valor para arcar com todas as despesas do mês. Gente, estamos na metade do valor. Não fiquem envergonhados de ofertar e ofertar com alegria. Não fiquem envergonhados. Um esforço, um pequeno esforço, a gente vai conseguir arrecadar todo o valor para toda a despesa do mês antes de acabar o mês. Isso vai ser um milagre. Vai ser um milagre. E a gente não precisa de muito de cada um. Um pouquinho de cada um, a gente consegue sem sofrimento arcar com o aluguel, água, luz, internet, as despesas que foi feito na manutenção. Nós temos com algumas cadeiras que quebraram, né? A gente não pode ir para trás assim muito na cadeira, senão ela racha. Então, vamos precisar repor algumas cadeiras. Hoje tem muita gente que faltou, muitos membros que faltaram e acho que quase não tem cadeira. Vai precisar comprar, né, Preto? Vai precisar comprar. Então, os irmãos ofertem com alegria. É obrigatório dar oferta? Não. A igreja tem dízimo? Não. Temos alguma coisa contra dízimo? Também não. O que a gente tem que ofertar? Com alegria, porque é gratidão a Deus. Tudo aquilo que Deus te fez, você com gratidão oferta, com generosidade, com alegria. Pastor, eu quero saber onde está colocando o dinheiro da igreja. É que o tesoureiro não está, mas o nosso vice-presidente está. Vai no tesoureiro. Irmão tesoureiro, eu quero ver o extrato bancário da igreja. O tesoureiro tem a obrigação, assim como a administração, te mostrar aonde está indo o dinheiro da igreja. Não pode haver agenda oculta com as finanças da igreja. Não pode. Amém? Toda a igreja tem acesso às finanças da igreja. Então você pode ofertar pelo QR Code. Alguém que está aqui na comunidade não está no grupo do WhatsApp? No grupo lá da Assembleia Cristã, grupo geral? Alguém não está? Todo mundo está. Algum visitante pela primeira vez? Vou pegar agora. A irmã não está no nosso grupo. Vamos capturá-la para o nosso grupo. Então você que está no grupo, provavelmente tem lá fixado o Pix da igreja. Eu creio, irmãos, que a gente rapidamente consegue chegar no valor. Sem apelação. Deus vai te dar em dobro. Sem apelar, nós vamos conseguir. Pastor, eu não consegui ofertar pelo QR Code agora. Vou tentar pelo grupo. Tem a caixinha de oferta. Não deixe de ofertar. Amém? Bênção demais. Hoje é um dia muito especial para a gente. Pergunte por quê. Pergunte com alegria. Porque nós vamos apresentar um novo membro. E é um membro que todo mundo vai fazer Nós aqui na Assembleia Cristã, nós fazemos 3 coisas, né? Quando vem um bebê novo, ele já é do corpo de Cristo, ele faz parte. Então, quando os pais desejam apresentar o bebê, nós trazemos o neném no altar e fazemos uma oração profética na vida da criança. Oração profética. E depois, os pais conduzem essa criança no ensino bíblico, no ensino da palavra de Deus, para que essas pessoas possam criar os filhos, os avós possam cuidar, os tios vão cuidar. E hoje eu vi que vieram os avós. Tem avô da nova membro aí? Tem avô aí? Tem vô? Tem o quê? Tem bisavô? É o biso? Que bem. Tem tio, tem tia? Tem tio, tem tia, tem a mãe, tem o pai que está babando. Então eu quero convidar a irmã Alícia para vir para frente, junto com o papai, com a mamãe, para a igreja orar por ela. E aí, se o vovô, o bis, os tios quiserem vir junto, nós vamos orar e abençoar a vida dessa criança em nome de Jesus. Então pode vir a nova membro Alice. Quando ela aparecer, que vocês vão ver o tamanho dela. Ela está um pouco fora do peso, né? A irmã Alice está um pouquinho fora do peso. Você viu ela já? Não? Acho que está estourando o macacão. Eu acho... Meu bem, vem aqui orar com a gente. E é o biso mesmo. Gente, essa daqui é a irmã Alicia. Vem mais para cá, irmão, não fica com vergonha não. Se quiser pregar hoje, também pode pregar. Essa aqui é a irmã Alícia, né? E ela é a nova membro da Assembleia Cristã. Ela me contou que ela já é pentecostal. Que ela dá glória a Deus. E ora de madrugada, no entanto não dorme. Não é verdade? Ora de madrugada. Quem está feliz com a chegada da irmã Alícia? Então a igreja vai ficar em pé. E nós vamos abençoar a vida dessa criança.
Se você se sentir confortável, pode estender sua mão assim para esse neném, tá? Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em oração, blindados pelo Teu Espírito. E te rogamos nesse momento que a luz do Teu rosto venha sobre a vida da irmã Lícia, sobre o papai, sobre a mamãe, sobre essa família. E que o homem mau, a pedofilia, o acidente, possa estar cada vez mais distante da vida dessa criança. Nós consagramos a vida dessa irmãzinha em nome de Jesus no Teu altar. Que ela venha a ser criada de acordo com a Tua palavra. Que ela venha a ser conduzida pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos ver essa menina correndo no Kids. Nós queremos ver ela fazendo bagunça, porque bagunça de criança é sinal de saúde. Mas sobretudo que a irmãzinha Alice, ela possa vir um dia ser apaixonada por Jesus. Papai, nós te rogamos que o irmão Halef e a irmã Abigail possa um dia sentar com ela para contar a história de Davi e de Golias, a história de Jonas, a história da arca de Noé, dos animaizinhos. Mas quando chegar em Jesus, ela possa ter lágrima nos olhos, falando: papai, eu quero servir este Jesus como o Senhor serve. Mamãe, eu quero orar como a senhora ora. Coloque essa casa de joelhos, os tios de joelhos. Nós oramos pela vida dessa família. Nós te rogamos pela vida do Biso que está aqui, dos tios e das tias. Em nome de Jesus nós te rogamos. Resplandeça o teu rosto sobre esta família e nós profetizamos uma prosperidade. Nós profetizamos saúde. Nós profetizamos que essa criança não sofra nenhum mal. E se há algum terror noturno que um dia vai aparecer, se há algum desespero no pai, porque um dia eles vão correr para o hospital, isso vai acontecer, é inerente, tranquiliza o coração deles, dá paz, mas os livra, Senhor, os livra sobretudo de não criar esta criança dentro dos teus caminhos. A Assembleia Cristã reunida com as mãos estendidas, oramos em nome de Jesus e consagramos essa criança, e todos dizem: amém. Vamos falar muito bem-vinda, irmã Lícia. Deus abençoe essa querida família, viu? Benção. Abigail, hein? Eu sempre erro o nome. Mas vou falar, é Halefer, Abigail, para acabar com a vida do pastor, né? Imaele com 2 L's, irmãos, não esqueçam. Glória a Deus. Irmãos, vamos nos colocar de pé, que nós vamos adorar a Deus com um grupo de louvor. Saúde a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém. É bom que o pastor já cuidou de você estar organizado. Aí eu tenho certeza que eu não vou cantar sozinho. Até porque, irmãos, eu quero agradecer à igreja, porque eu fiz uma cirurgia no começo de abril, correção de desvio de septo. Eu fiquei sem cantar, acho que quase 1 mês e meio. Eu estava programado para voltar a cantar semana que vem, mas houve uns percalços, eu vou precisar cantar hoje. Eu não estou com a melhor voz, irmão. Eu estou até com a voz um pouco de gripado, então eu vou pedir muita ajuda de vocês. Mas o pastor já organizou vocês, então tá bom? Vamos louvar a Deus, irmãos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi
do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em todo existe graça, cantemos sim, que já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Glória a Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Aleluia. Não precisarei aqui da minha sede, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero sacia minha eu quero fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Benção. Queridos irmãos, quem viu na rede social o tema da mensagem de hoje? Qual é o tema? Vocês não acompanharam as redes hoje? Hã? Esqueceu o tema. Hã? Teologia do Éden e a teologia do... Benção. Domingo passado estava viajando, não pude estar. Não se esqueça, hoje tem cantina, tá? Tem pudim e o quê? Hã? Empada e pudim. Benção. Quem gosta de pudim aí? Eu também um pouquinho assim. Gente, o tema da mensagem de hoje é a teologia do e a do culto. A teologia do Éden e o culto. Eu quero fazer uma pergunta. O Éden e o culto têm relação? Gostei da sua resposta sincera. Quem respondeu? Quem falou não assim com firmeza? Davi, meu querido. Então todos podem responder. Existe relação entre o Éden e o culto? Ok. É sim. Tem que ser diferentona, né? Você tem convicção que tem relação. É minha esposa, gente. Então ela já sabe. Ela lê o esboço. Ela tem acesso ao computador, né? Tudo. Bom, existe sim uma relação entre o Jardim do Éden e o culto. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre o que é culto. E eu gostei muito da oração do irmão Edilson, porque o irmão Edilson orou e ele falou sobre isso. Eu falei, nossa, Espírito Santo, tu está ministrando aqui antes da mensagem e foi bênção. Deus te abençoe por isso, irmão Edilson. O texto base que nós vamos utilizar é Gênesis capítulo 2. Gênesis. Quem trouxe Bíblia de papel aí? Ou de... ainda tem os raiz, né? Samuel, crente raiz, Paulo. Tem crente raiz. Aí, Marcão, crente raiz. Os crentes raiz hoje vão me ajudar. Abra sua Bíblia também em Gênesis capítulo 3.
Já fica preparado, e os crentes são raiz aí. Eu sei que tem os crentes digitais também, né, no celular. Nós vamos a partir do versículo 8. Sonoplastia hoje com a irmã. É a irmã Tati? Irmã Thalita? Quem está lá? O óculos não pega. É ela. É ela e o irmão Cezinho. E o Senhor Deus... Ah, não. Com alegria de quem quer ouvir a palavra de Deus hoje. E o Senhor Deus... Feche teus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, mais uma vez nos entregamos a Ti, quebrantados e contritos, e diante de nós a Tua palavra. O tema a respeito do Éden e do culto, o texto que foi lido a respeito do jardim que foi plantado no Éden e o homem que foi colocado no Éden. Apenas por nós mesmos nós não conseguiríamos entender absolutamente nada, então por isso nós te rogamos humildemente que o Teu Espírito Santo venha blindar os nossos corações nesse momento, fechar os nossos ouvidos, a nossa mente para qualquer distração. Abra o nosso coração, o torne ele ensinável de verdade. Toma a boca do pregador, do mensageiro com a luz do Teu Espírito e venha ministrar e falar aos nossos corações. Porque nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra. Nós não queremos ouvir a voz do homem, imaginações humanas. Nós não queremos ouvir recomendações de uma pessoa para outra. Mas nós queremos ouvir a Tua voz e por isso nós te rogamos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. E o Senhor Deus plantou no Éden. Então o jardim não é jardim do Éden. Amém? Quem aqui falava jardim do Éden? Vamos, primeira correção do texto, né? O jardim, ele é do Éden ou é no Éden? Quem não sabia disso, diga eu. Então vamos terminar o culto, né? Já aprendemos um pouco da palavra de Deus, para casa tomar uma sopa. Hoje é bom, né? E o Senhor Deus plantou um jardim na direção do... Repita a palavra Oriente. Oriente. E pôs nele o... Espera aí. Não, segura aí. Deus colocou um jardim. Então o que Deus criou? Criou um jardim. Ele pega esse jardim, coloca no... Aí ele forma uma outra coisa, que é o... Ele criou o homem dentro do Éden ou fora? Você aprendeu isso quando? Quem te ensinou o texto? Todo mundo entendeu o que o irmão Álvaro falou? Irmão Álvaro, Deus criou o jardim... Deus criou o homem no jardim ou fora do jardim? E onde a gente vai ver? Quem está comigo, diga glória a Deus aí. Isso. Vamos lá. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, está claríssimo, na direção do... O pastor Bruno falou, decora a palavra, guarda a palavra Oriente. E pôs nele. E pôs onde? No... E pôs o que no jardim? Logo eu entendo que ele tira de fora e põe. Ou seja, ele não foi criado no... Ele foi criado... Quem entendeu, diga amém. Então Deus cria o homem fora do jardim e coloca o homem no... aprendi. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus ensina a nós aqui mais um pouquinho. Versículo 9 diz o seguinte: do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de... Segura. Qual que é a primeira árvore? A vida. Só tinha uma árvore lá? Tinham quantas? O texto falou um monte? Crente, você não é crente não. O texto vai falar a quantidade de árvores que Deus criou e colocou lá especialmente. Eu não tô... Pitanga é árvore? Árvore de pitanga? Não. Não estou falando lá. É pitanga? É. De acerola. Nós estamos falando de 3 árvores, ou 2, ou uma árvore especial. A primeira árvore especial é a árvore...
Tinha duas. Quem já sabia? Quem não sabia, diga eu. Mas vocês são crente, não? Isso aqui é Gênesis, gente. É o primeiro livro que você tem que ler. Olha só. Jesus ensinou algumas coisas para nós já hoje. Quem está ouvindo Jesus ensinar aí? Jesus ensinou que o jardim ele foi colocado no Éden. Jesus ensinou que o homem foi criado fora e colocado dentro. E que o jardim foi criado no Oriente. E Jesus ensinou que tinha duas árvores lá que eram... Todas as árvores, eram um monte de tipo de árvore. A vice também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que mais? No versículo 10. Pode começar a leitura. Pera. Um rio e regava o rio não era no jardim? Peraí, não, o rio não era de fora. O rio era... Um rio saía para regar o... Tá mostrando que o Éden é uma coisa, o jardim é outra. Tô ficando confuso, né? Que bom. Primeiro passo que você está atento. E o jardim de lá se repartindo-se em... Eu também tô fanho hoje, vocês vão me perdoando. 11 diz, o nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Repita a palavra, ouro. Tem ouro lá. E o 12 diz o seguinte, o ouro desta terra... Quem aqui tem desejo de falar línguas estranhas? Ninguém, todo mundo vai falar agora. Todo mundo vai falar. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o... Línguas estranhas. Bidélio. Repita. Você já tinha ouvido essa palavra da Bíblia? Você não é crente, você nunca leu a Bíblia. No culto passado, vocês nunca tinham visto a palavra bola na Bíblia, né? Nós pregamos aqui a palavra bola na Bíblia. Hoje é bidélio. O que é bidélio? Você que entende de mato. Bidélio. Oh, vocês nunca tinham lido bidélio? E a pedra de... Bidélio é um tipo de planta, de folha, que quando você aperta ou pedra, aí existem correntes, sai um aroma. E esse aroma dá origem à mirra. Ou incenso. Volta no versículo anterior. Lê para mim. No outro versículo. Ao invés de ler bidélio, você vai ler mirra. Quem correu? Quem correu? Irmão Paulo correu, Sandrinha correu. Alguém mais já andou? Alguém que recebeu ouro? Alguém que recebeu mirra? Ou quem? Alguém quando nasceu que recebeu presentes? Fala, uau. Mas tem mais coisa, gente. O ouro desta terra é bom. Também se encontra o bidélio que faz a mirra. E a pedra do ônix. Bom. O bidélio é uma resina aromática. Uma goma preciosa. Essa pedra é uma pedra clara. Agora, quem são os tela aí? Vai abrir em Gênesis 2, versículo 15. Se der para colocar na tela também. Aí, ó. Poxa vida, a sonoplastia é incrível. O Senhor Deus tomou o... Nós guardamos a palavra Oriente. Agora nós vamos ter que guardar duas palavras. Cultivar... Guardar. Então repita só a palavra cultivar e a palavra guardar. Vamos lá. O homem criado fora do Éden, colocado no Éden, ele foi colocado para duas funções. Para cultivar e... Ele não tinha outra função. Era cultivar e guardar. Gênesis capítulo 3. Olha que hoje eu vou bagunçar com a sonoplastia. Gênesis capítulo 3. Não precisa ir lá não. Está escrito assim no versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que andava
Quando soprava um vento, toda vez que Deus falava no jardim antes, soprava um vento. No vale de ossos secos tinha? No vale de ossos secos tinha? Diga, Em Pentecoste, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ouviu-se um barulho como de um? E antes do Senhor falar com Adão e Eva lá no jardim, tinha um? Será que são coisas desconectas no texto bíblico? Não. Então, antes de Deus falar, soprava um vento suave à tarde. E o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 1, Deus se move no princípio. E no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus se move no princípio em direção às águas. No capítulo 3, Deus vem ao homem caído como um vento. Deus se move nas águas, Deus se move em direção do homem. Em Ezequiel 37 havia um sopro. O sopro de Deus se movia sobre os ossos e tornavam os ossos a terem vidas. Em João capítulo 3 diz que o vento de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele regenera o homem. Em Atos 2 diz que o Espírito de Deus, que se movia como um vento, encheu toda a casa onde estavam assentados. O Éden, ele não é só um jardim. O Éden não é só um lugar bonito. O Éden é o primeiro lugar aonde Deus visita. O Éden não é apenas a história da origem. O Éden é o primeiro templo. O Éden é o primeiro lugar de culto. E se o Éden não fosse apenas um jardim, mas fosse também um templo? Porque Deus criou um jardim, um lugar especial, diga comigo especial, aonde todo final de tarde ele visitava para conversar com o homem. Ele não visitava o homem fora do Éden. Ele não conversava com o homem fora do Éden, mas ele ia no Éden conversar com o homem. Então Deus criou um lugar. Deus cria lugares para conversar com você. Deus cria ambientes para conversar com você. E o primeiro ambiente que Deus criou foi o Éden. O Éden não é apenas um lugar bonito. Era um espaço da presença manifesta real de Deus. Assim como um lugar chamado Santo dos Santos. Quem já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar num lugar Santo dos Santos? Jesus amado. Existia um tabernáculo. E no tabernáculo existia o lugar santo e o lugar santo dos santos. E no lugar santo dos santos tinha um véu. Repita comigo, véu. E lá dentro do santo dos santos uma arca. Repita, a arca. E a glória de Deus se manifestava lá onde estava o santo dos santos. O sacerdote, ele entrava nesse lugar uma vez por ano. E ele pegava um pouco de sangue, repita, sangue. E ele colocava o sangue na tampa daquela arca. Porque na festa do Yom Kippur, quando o sangue pingava na ponta daquela arca, ou na tampa daquela arca, eu não vou entrar nessa teologia hoje, mas quando pingava, Deus perdoava o povo de todos os pecados. Então, dentro do lugar santo dos santos, porque tinha um lugar santo e o lugar santo dos santos, havia perdão de pecado. Deus criou o Éden para que a sua presença se manifestasse no Éden. E Deus criou o lugar santo para se manifestar com a sua presença. Deus sempre criou lugares para manifestar a sua presença. Quem está entendendo, diga eu. Então, o primeiro templo é o Éden. E o segundo templo é o tabernáculo, aonde Deus se movia com a sua presença. No Gênesis 3:8 diz que ouviram a voz do Senhor Deus que andava no... Deus não está andando no céu, Deus está andando no... Porque o nosso Deus, ele se relaciona com o homem. E no Antigo Testamento tem uma ideia de Deus andar. Deus, ele anda entre o seu povo. Vamos ver se a sonoplastia é boa mesmo. Levítico, capítulo 26, versículo 12.
Vamos ver se a sonoplastia... Essas eles não sabiam, tá? Não sabiam. Levítico 26, 12. Se não achar aqui, você vai na sua Bíblia. Levítico 26... Olha só. Meu Deus, não estamos ficando muito chico. Lê para mim. Não, repete como quem está entendendo alguma coisa hoje. Primeiro Deus anda no Éden. Depois Deus anda no templo. A pergunta, onde ele anda agora? Cadê Deus? Cadê o Senhor? Deus anda no Éden e Deus anda no templo. Em Deuteronômio 23, 14, não precisa ir lá se você não der, diz que porque o Senhor Deus anda no meio do acampamento. Então nós conhecemos um Deus que se move. Levítico 26, 12 está escrito: andarei entre vocês e serão o meu povo, e vocês serão o meu Deus. Deus não visita o Éden como um turista, ele anda. E a palavra andar aqui vem de halak, do hebraico halak. O que significa andar do hebraico halak? Pergunte, o quê? Não é andar de passear no shopping como minha esposa gosta. Ela fica andando no shopping lá vendo as lojas. A palavra halak aqui do hebraico é quem anda assim, ó. Quem anda como um rei. Quem anda como um governante. Não é andar de passear no parque. É quem anda como um rei, como um governador. Então não é um caminhar natural. Ele anda no Éden como um governante, como um rei. E ele anda no tabernáculo como um rei. Aquele que governa, não é um turista. No Éden Deus está presente. No tabernáculo Deus está presente. No Santo do Santo Deus está presente como um rei. Repita, rei. Então Éden era o primeiro lugar aonde o céu e a terra se encontravam. O Éden foi o primeiro lugar onde céu, repita, céu e terra se encontram. O templo é um segundo lugar, o tabernáculo é um segundo lugar aonde... Então nós encontramos que na palavra de Deus existem lugares aonde céu e terra se encontram. Na teologia bíblica, o primeiro templo, o espaço sagrado de encontro entre Deus e o homem, não foi Jerusalém, nem o tabernáculo, foi o Éden. O Éden era o lugar de Deus se encontrar com o homem. Só que em Gênesis capítulo 2, versículo 15, tem algo muito intrigante, que está escrito assim: o Senhor cultivar e... Quando você vê cultivar, você imagina cultivar como algo que você faz para... O que é cultivar? O que é cultivar? Plantar, colher. Cultivar é isso. E guardar, o que é guardar? É proteger. Mas não é isso. Diga o quê? Cultivar na Bíblia não é cultivar. Não é plantar. Porque Adão nunca plantou nada. Quando Adão chega, já tem a árvore. Vocês não perceberam, crente? Adão precisou plantar? Adão só pôs nome na manga. Palmer, Tomer não. Tommy, Palmer. Qual outra? Rosa, laranja lima, pera, sei lá. Adão e vem cultivar o quê? A palavra cultivar aqui é abade. Repita comigo, fala hebraico aí, irmãos, abade. Abade, a palavra abade dá origem ao cultivar. E cultivar significa servir. E abade significa ministrar. Ou seja, Adão, no Éden, ele era abade, fala abade. Ou seja, o português traduziu aí para cultivar, mas a palavra de Deus está falando que Adão foi colocado num lugar onde céus e terra se encontram para ministrar. Quem entendeu aqui, diga eu. E o que significa guardar então, pastor?
A palavra hebraica para guardar é chamar. Fala hebraico, igreja. Chamar, que significa proteger algo sagrado. Não era para ele proteger as plantas. Era para ele proteger o lugar onde céus e terra se encontram. Era para ele guardar o jardim onde a presença de Deus se manifestava. Porque o mal já existia. Adão ministrava no lugar onde céus e terra se encontravam. Esses mesmos termos, vai em Números capítulo 3. Números capítulo 3. Esses mesmos termos descrevem os sacerdotes cuidando do tabernáculo. Irmão, quem está caminhando comigo? Não é sério? Vocês estão comigo? Sim. Então Adão, abad chamar. Eu coloquei você para abad chamar. Para ministrar e proteger algo sagrado. Não tem a ver com planta. Não tem a ver com colher uva. Tem a ver com ministrar e zelar pela presença do próprio Deus. Número capítulo 3, versículo 7. Os sacerdotes no templo e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda do encontro para abad. A mesma ação de Adão no Éden era a ação dos sacerdotes no templo. Ou seja, Adão não era somente o primeiro homem, ele foi o primeiro sacerdote. Adão foi o primeiro sacerdote. O jardim foi o primeiro lugar de culto. E quem foi o primeiro pastor? Adão. Depois os sacerdotes ministravam no tabernáculo. Pergunte, pastor, o que eles ministravam? Só que no versículo 8 desse mesmo capítulo diz que terão chamar. O guardar de Adão também era o mesmo guardar dos sacerdotes no templo. Vocês estão entendendo a relação de Adão com os sacerdotes? Vocês estão entendendo a relação de Éden com o templo, sim ou não? Amém. Terão chamar, terão... Vocês estão lendo a Bíblia em hebraico, velho. Terão chamar de todos os seus utensílios do tabernáculo, né? E do encontro, porque a tenda era uma tenda de... A tenda era uma tenda de... Entre... O Éden era o lugar aonde... O tabernáculo era um lugar onde... E tinha um sacerdote lá que guardava e ministrava. Alguém que pregava, alguém que cuidava, alguém que zelava. Primeiro Adão, depois os sacerdotes. Mas o ambiente, ele conectava os céus e conectava a terra. Os sacerdotes ministravam diante de Deus no templo. E conduziam sacrifícios. Repita. O que é a ministração do sacerdote? Ele pegava os animaizinhos, sacrificava os animaizinhos, espargia o sangue dos animaizinhos e fazia com que ele fosse colocado na arca para manifestar o perdão. Repita a palavra perdão. De Deus. Ministrar no lugar santo, ministrar no tabernáculo é pregar o perdão. Vamos lá. Ministrar no tabernáculo é pregar o... Eu poderia pregar prosperidade para você hoje? Poderia. Eu poderia pregar que a sua vida vai mudar amanhã? Poderia. Eu poderia que amanhã você vai ganhar um aumento de salário? Amém, receba. Mas Deus me colocou como sacerdote nesse lugar para falar que Jesus te perdoou. Jesus me colocou como sacerdote para falar: ei, você está perdoado. Você está perdoado. Volta para o Éden. Volta para o lugar santo. Eu sou o ministro do perdão nessa manhã, amém? Tem ministro do perdão aí também? Adão não era um fazendeiro. Adão era o sacerdote que servia na presença de Deus. Ele guardava a santidade do santuário e guardava contra a profanação. Quando a serpente entra, Adão falha não só como homem. Adão não falha como homem. Adão falha como sacerdote. Como homem que deveria guardar a presença de Deus.
Mas a Bíblia fala de um último Adão. Porque o primeiro Adão falhou, sim ou não? Mas a Bíblia fala que viria um último Adão. E Adão falha no jardim, mas no Getsêmani, que é um... repita como crente. O Éden é um... E o Getsêmani é um... Jesus com os joelhos dobrados começa a passar por um processo de hematitrose. Ele começa a suar suor e sangue, porque a angústia da morte começa a penetrar as entranhas do seu ser e o medo de morrer. Porque Deus ia morrer como homem. E ele começa a ser tentado pelo diabo, e o diabo fala para ele: você não é capaz de carregar todo esse peso em cima das suas costas. E Jesus ora e fala para os seus discípulos: orai e vigiai, porque o que o sacerdote Adão não venceu no Éden, eu vou vencer no Getsêmani. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. O que você não foi capaz de vencer, o que você não é capaz de vencer, o verdadeiro Adão, o último Adão venceu no teu lugar. O evangelho da verdade é o que você não consegue ser, o que você não consegue permanecer, o que você não consegue falar, ele fez no teu lugar. E você hoje está aqui apenas para falar: obrigado, Jesus, eu te adoro por isso. E aí eu queria cantar, Vitor, né? Em espírito, entendeu? Era agora, aí não deu certo. Vai dar. A queda. Boa. A queda também foi uma falha na liturgia do culto. Foi uma falha no culto. O sacerdote não guardou o templo. Tá com frio, Preto? Ela tá com frio, gente. Corre do ar. Vai pro outro lado, irmão. Aí. Adão traz expulsão. Repita: expulsão. Adão traz. Quando Adão falha, ele é tirado do lugar aonde... Quando Adão peca, ele é retirado do lugar aonde tem culto. Quando Adão peca, ele cai do culto. O que é o culto? Nós vamos entender já já. Quando Adão peca, Deus expulsa ele do jardim do Éden. Expulsa ele da comunhão. Quando Adão cai, ele é retirado do lugar de comunhão. Porque aonde os céus e a terra se encontram é o lugar da comunhão. Comunhão não é você estar quietinho. Comunhão é quando você é o encontro entre céu e terra. O jardim aponta para o lugar santo dos santos. E pasme, a entrada do jardim era no oriente. Ela era pelo oriente. E a entrada do templo era por onde? No oriente também. A entrada do tabernáculo era virada para onde? Daniel orava para... Vocês estão caminhando? Deus está colocando uma figura. Pelo oriente é a entrada do lugar da comunhão. Jesus veio do ocidente ou do oriente? A porta vem de lá. Oh, irmãos, a porta nasceu em Belém, no oriente. Há uma porta aberta. Após a queda, querubins foram colocados para guardar a entrada. A entrada também... Irmãos, a porta da igreja, ela é o lugar onde você entra, certo? E ela é o lugar onde você sai. E quando você volta, é o lugar para onde você volta. Então a porta do Éden era o lugar de onde o homem saiu, mas era a possibilidade do homem voltar. E quando Deus expulsa Adão do jardim junto com a sua esposa, ele coloca dois seres na porta. Quem são esses seres? Dois. Se você não sabe teologicamente, você já viu a Arca da Aliança. O que tem sobre a Arca da Aliança? Os dois querubins que protegiam a entrada do Éden são os dois querubins que estão sobre a Arca da Aliança, onde Deus manifesta a sua glória. O homem foi expulso. E ele não podia entrar de volta. Mas por que o homem não podia entrar de volta? Pergunte por quê. Porque o homem não morria. O homem tinha uma árvore que era a árvore da
vida. E se ele comesse do fruto da árvore ele ia comer e ia ser eterno e eternamente longe da presença de Deus. Se ele comesse do fruto da eternidade, ele estaria eternamente desligado da comunhão. Então, quando Deus expulsa o homem do jardim, ele não está tirando, ele está protegendo. Você não será eterno longe de mim. Quem está entendendo isso aqui? Deus cuida do homem quando expulsa o homem do jardim. E coloca ali 2 querubins. Irmãos, amém? Toda a história bíblica é Deus trazendo o homem de volta. O que é a história da redenção? A história da redenção é quando Deus pega o homem e traz o homem de volta para o Éden. Traz o homem de volta para o culto. A redenção é quando você volta para o culto. A história da redenção é quando o homem volta para o... Agora vai ter um desafio para a sonoplastia, Jeremias. A volta para o culto. Irmãos, a porta do Éden, ela está guardada para o homem não voltar. Mas Deus quer que o homem volte. A história da redenção é um retorno à origem. É um retorno à origem. Achou Jeremias? 24:7. No livro do profeta Jeremias, capítulo 24:7, está escrito assim: eu lhes darei um... Lê aqui. Ou seja, você só vai conhecer Deus quando você para casa. Quando você voltar para casa. Jesus veio de dentro do jardim gritando para Adão: volta, volta. E Adão fora do jardim dizendo: não sei o caminho, eu não sei o caminho do culto. E você achou que culto era estar dentro de uma igreja. Culto não é aqui na igreja. Culto é voltar para casa. Culto é voltar para casa. Só que Adão, ele está e Jesus está gritando: volta, volta. E Adão longe dizendo: eu não sei o caminho. Será que a sonoplastia consegue? Vai ser mais difícil. Oséias. Tem Adão que está perdido fora. E o verdadeiro culto é um retorno para casa. Casa que Adão não encontrava. Um lugar onde céus e terras não se encontram. E o homem perdido. E quantos de nós estamos perdidos? Perdidos. Achando que estar numa igreja é cultuar. Achando que fazer parte desta comunidade é cultuar. Achando que nós somos um lugar de comunhão. Não, nós não somos um lugar de comunhão se você não encontrar o caminho de volta. Igreja, placa, CNPJ não é nada. Este lugar não é nada se você não achar o caminho de volta. Amém? Eu sei que vocês ficam tristes quando eu falo assim da igreja, né? A gente ama esse lugar, mas eu tenho que pregar a verdade. Se a gente colocar essa igreja no nosso coração como um ídolo, nós estamos errados. Sai da igreja. Se a nossa igreja virar um ídolo, sai daqui. Entendeu, crente? Eu estou meio gripadinho, mas vocês estão conseguindo me ouvir? Bem, Oséias está escrito o seguinte, mas não é nesse capítulo, é no 14. Hoje eu estou desafiando a irmã, hoje ela vai receber uma oferta. Hoje cai a oferta. Oséias capítulo 14, versículo 1 diz: Israel! Não, prega, gente. Eu estou sem voz hoje, Israel! Mas você quer que Israel volta? Israel! Irmão, o perdão de pecado não está aí para frente. O perdão de pecado está a voltar para trás. O meu Deus do céu, é voltar à origem. Você não é você. O teu nome não é teu nome. Você é um Adão.
perdido. E você acha que você é você? Não. Quanto mais você se conhecer, você vai conhecer alguém que nem é você. Você está entendendo? Volta para casa. Volta para casa. E a casa não é igreja. A casa não é igreja. É o lugar de culto. Quem está entendendo, diga eu. Agora, olha, coitado de mim. Jeremias de novo. Só que Jeremias 31 agora. Então Adão está fora e ele está perdido. Jeremias 31, tá rápida. Versículo 3. Diz o seguinte: de longe o... Ele não vai te atrair pela dor. Se você não vier pelo amor, você vem pela dor. Jesus não vai falar que você vai quebrar as pernas para vir para a igreja. Dia 31 é batismo aqui. Se eu pregar que se você não vier pelo amor, você vem pela dor, me tira daqui. Porque glória ao nome santo de Jesus. Lê para mim para o inferno ouvir. De novo, tá ruim. É com bondade que Ele vai te atrair para você voltar para o culto. É com amor que Ele vai te atrair para você voltar para o culto. É com misericórdia que Ele vai te atrair para você voltar para o culto. Quantos creem nessa bondade, nessa misericórdia nesta manhã? Obrigado, Jesus. Com bondade você vai ser atraído para a presença dEle. E você só vai entender o caminho de volta, Adão, quando você não enxergar ai, Deus é ruim porque me expulsou. Deus é ruim, não. Quando você enxergar a bondade dEle. Quando você enxergar aqui, deixou... Não tem estrela no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor. Se isso não for amor. Amor. O céu não é real. O céu não é real. Tudo perde o valor. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Se isso não for amor. Você só volta e você só aceita Jesus não quando você encontrar o Deus que pune e chuta para fora, mas é o Deus que está gritando, volta, porque com bondade eu estou te atraindo. Agora pergunte, pastor, que bondade é essa? Sonoplastia, desafio, Isaías 44. Adão ainda está perdido, mesmo sem voz, vocês estão conseguindo aqui? Calma aí. O pastor está dodói hoje, mas está bênção. Não, tá bom. Já esquentou aqui. O Espírito Santo está esquentando tudo. Isaías 44, versículo 2 diz o seguinte. Você vai ter que ler. Assim diz o que o criou e formou e que o ajuda. Vai no 22. Não tenha medo. Desfaço as suas.
crente aí, não? Tem crente na igreja hoje aqui, não? Você consegue falar glória a Deus? Você consegue falar glória? Eu não preciso forçar nada, não. Tem culto aí? Ah, você tem um culto aí, bênção. Desfaço as suas? Como há? E os seus? Mas eu assaltei, mas eu roubei, eu forniquei, eu adulterei, eu menti, eu sou um glutão, como nuvem, eu faço e desfaço as suas transgressões, e com bondade eu te atraio para perto de mim. Ah, que coisa mais linda. Só que aí, vocês que vão pregar, hein? Não sou eu que vou pregar, não. Vocês são pregador, não? Fala assim, ó, vocês são crente. Tá ruim, o irmão Carlinhos tá longe, né? Carlinhos, você não tá ouvindo, né, filho? Alô, o diácono não tá ouvindo, não, gente. Vai pregar para ele, vamos lá. De novo. Por quê? Jacó, não tenha medo, eu já te remi pela minha bondade, é só voltar para o culto. Oh, Espírito Santo de Deus. Só que Adão está perdido, beleza, Jacó está perdido, Israel está perdido. Israel grita, você vai gritar comigo, Jesus. Qual o caminho? Em João está escrito, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Pergunte, pastor, para onde? Para o culto. É para o culto. Pergunte, pastor, para onde? Da frieza para a presença, da religião para o relacionamento, da culpa para a graça, da performance para a intimidade. Jesus é o caminho para você voltar. Jesus não quer você um crente profissional. Você é um crente profissional com um paletó. Você é um crente profissional que você não fala palavrão. Eu sei que você fala no trânsito, crente. Eu sei que você xingou no Uber que passou lá. No Uber a gente não pode se enganar. Não pode se enganar. Eu sei que você xingou o motoboy, eu sei que você xingou a pizzaria que demorou para chegar. Oh, meu Deus. Jesus não quer a tua performance. Jesus não quer você como um crente profissional. Jesus quer que você seja verdadeiro. Jesus quer que você se dobre e fale, eu não consigo mesmo, eu não sou crente mesmo, mas eu quero voltar para casa. Me leva para casa, Jesus. Me leva de volta para o Éden. Essa não é minha identidade, não é minha realidade. A minha realidade é na tua presença, é como Adão. Eu estou todo quebrado, eu estou todo destruído, eu não consigo. Essa é a sua realidade. Lá no jardim, oh meu Deus do céu, vai atrasar. Vai atrasar o culto, irmãos, um pouquinho. Só um pouquinho. No jardim tinha uma árvore no centro, símbolo da vida, luz, provisão divina. No tabernáculo tinha uma menorá, no formato de uma árvore. É mole? A menorá tinha um formato de árvore. A menorá não era só um candelabro, era um símbolo da árvore perdida no Éden. No tabernáculo, Deus colocou uma árvore como ouro, para lembrar Israel da árvore do jardim do Éden que ele tinha perdido. Lá no Gênesis tem ouro, tem pedra e tem rio. Gênesis 2. No templo tinha ouro, tinha pedra e tinha um rio. Os querubins que guardavam Éden guardaram a arca da aliança após a queda. Sempre que os querubins aparecem, a glória de Deus está sendo protegida. No Éden tinha a presença de Deus, repita. Um sacerdote, árvore da vida, querubim, pedras e uma entrada do Oriente. No Santo dos Santos tinha a presença de Deus, sacerdote, menorá, querubim, ouro e uma entrada pelo Oriente. E como é que a gente volta para o culto?
Jesus é o novo verdadeiro caminho de volta para o Santo do Santo. A cruz não apenas perdoa pecado, ela restaura o culto. E você vai entender nesse momento o que é o culto. O culto é o lugar aonde culto não é hino, oração, louvor. Não é igreja. Culto é lugar onde. Pergunte, pastor. Então me passa o endereço. Será que é na presbiteriana? Será que é na batista? Será que o culto é na Assembleia Cristã? Será que o culto é na Deus e Amor? Qual o endereço do culto? Qual o endereço do culto? Será que o culto é na minha igreja? Vamos fazer um culto no lar? Será que o culto é no lar? Pergunte, pastor. Onde é? Me passa o endereço. A palavra culto, ela vem do latim cultus, que significa cuidar, honrar e abade, ministrar. Você não foi criado apenas para sobreviver nesse mundo caído. Irmã, irmão, você não foi criado para trabalhar só. Você não foi criado para vender, para comprar. Você não foi criado para ser pai, para ser mãe só. Você não foi criado para viver no seu bairro, na sua casa. Você foi criado para ser um vitral. Você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Um homem e uma mulher. Você foi criado. Eu quero que você ouça isso de todo o seu coração. Você não foi criado quando alguém te pergunta, você fala, o que você é? Eu sou administrador de empresa, sou advogado, sou professor, sou motorista. Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou filho de não sei quem. Quando você fala, quem é você? Eu sou Ricardo. Eu sou Robson, sou Rubens. Não. Eu sou o lugar. Aonde? Você foi criado. Porque o que não está no Éden, o que não está no tabernáculo, Deus fala, farei de vocês minhas habitações. Vós sois templo e morada do Espírito Santo. O endereço do culto é você. Você é o endereço do culto. Quem está entendendo isso aqui? Aonde acontece o culto, responda em mim. Eu vou te perguntar, irmã, irmão, onde acontece o culto? E quem está no culto, ministra. Quem está no culto, protege. Quem está no culto, serve. Quem está no culto, perdoa. Quem está no culto, ama. Quem está no culto, cultua. Qual o endereço do culto? Assim também o ser humano, não fomos chamados apenas para sentir Deus. Pode pregar isso aqui? Eu vou na igreja para... Porque a igreja é o endereço aonde eu vou para sentir Deus. E quando eu vou na igreja e não sinto, o pregador é ruim. Eu fui lá, não senti nada. Eu fui naquela igreja lá, o irmão que canta, o irmão Vitor, cantou e fez até acorde. É acorde que fala? Fez acorde, não senti nada. A culpa é do ministro de louvor. Eu fui lá, a orquestra, irmão Pepe, irmão Cláudio, toca. Eu não senti nada. Você acha que presença de Deus é o seu coração ferver? Também é. Você acha que presença de Deus era alguém aqui agora, está falando alto, alguma coisa? Nós somos carismáticos e está tudo bem. Você acha que presença de Deus é sentir? Mas o Espírito Santo está te falando, presença de Deus é ser morada dele. Ele mora em você.
Irmãos, presença de Deus é uma habitação expressa, é um testemunho vivo. Presença de Deus não é uma emoção no culto. Presença de Deus é você ser o lugar onde céu e terra se encontram amanhã. Aonde céu e terra se encontram na escola, na família, no casamento, na relação com teu filho. Quando as pessoas te veem, eles veem um lugar onde céu e terra se encontram ou não? Ou você é a pessoa que cria as fofocas, que causa os problemas, que cria as rupturas? Ou você é o lugar onde céu e terra se encontram? Ou você é o marido bravo, rabugento, que reclama de tudo? Ou você é a esposa brava, rabugenta, que reclama de tudo? Ou você é o pai que não tem paciência de cuidar do filho? Aí você faz tudo isso durante a semana e vai no culto para sentir Deus. E sai falando, não senti nada. Irmão, o culto é em você. E se você não cultuar, abate, chamar, se você não fizer isso segunda, terça, quarta, qualquer igreja que você entrar, você pode sentir uma emoção porque o cantor canta bonito, ou porque o pregador canta alto e vai mexer com as suas emoções. Mas se você não fizer seu culto na semana, você vai para a igreja sentir emoção, mas você nunca vai ser presença de Deus e habitação e morada dele. Você vai ser um crente performático. Hoje o Espírito Santo está te convidando. Saia da visitação. Deus não me visitou. Para com essa infantilidade. Não senti nada, papai. Para agora, eu sou a habitação do Espírito Santo. E as pessoas sentirão Deus através da minha vida. Ao invés de você falar, as pessoas, eu não senti. Não, as pessoas sentem Deus através de mim. Muitos vivem uma espiritualidade perguntando, será que eu senti Deus hoje? Você sentiu? E tudo bem sentir. Mas a pergunta é, você é morada dele? É. Amanhã, no trem, você é. Lá com a tua esposa, quando ela passa o cartão no shopping, você fica pistola, né? Não é uma indireta não, amor. É para aquela bolsa, né? A bolsa. Parcelei bem parceladinho, preto. Eu quero esganar. Mas eu sou um culto. Ô, meu bem, na próxima vez, espera virar o cartão, pelo menos. Eu sou um culto. Você tá rindo é que você já passou por isso, né, Marcão? Eu vejo nos stories lá chegando o japonês. Ela posta, né? Chegou a comida japonesa. Eu acho que o Marcão chega depois, porque as comidas japonesas nunca chamou, mas tem lá, direto. O Novo Testamento desloca a presença para um lugar de habitação. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Não apenas uma visita ocasional. Deus não é uma visita ocasional. Ou você é crente de ter Jesus no coração, ou você é um crente de performance, de vida social. Ou você fala, eu sou crente por quê? Porque eu não sou um bandista. Porque eu não sou corintiano, graças a Deus. Não, eu sou um crente. Mas a sua vida é um culto. Ah, eu sou. Por que você é crente? Ah, porque eu vou na Assembleia Cristã. Irmão, se você não é culto, nem fala que você é daqui não. Se você não é um culto, você vai arrumar problema. O pastor não ensina direito. Não, meu filho. Você dá 3 cintadas no seu filho, não tem a capacidade de ajoelhar nele e falar, perdão, filho, hoje o papai errou, eu estressei. É a capacidade de fazer um almoço bonito para o seu marido, pôr a mesa, que você acha que você não ama mais ele. E amor não é sentimento, não, tá? Amor é movimento em direção do outro. Amor é querer amar. Eu vou amar essa pessoa aqui, ó, esse ser palmeirense, que eu não suporto, esse corintiano, eu vou amar. Eu vou amar, eu vou me movimentar em direção a ele. Vocês Você pode, nesse culto, pensar assim. A irmã fulana tinha que estar aqui. O irmão ciclano tinha que estar aqui, né? Não, mas você vai pregar isso para você, tá? Mas você vai ter que pregar isso para você ouvir. Vocês habita? Amém.
Agostinho diz o seguinte: tu estavas dentro de mim e eu estava fora. Agostinho diz: tu estavas dentro de mim e eu estava fora. Ou seja, a presença de Deus sempre esteve em você, mas você que está fora dele. É você que anda do jeito que você quer andar, é o que você é, fala o que quer, age do jeito que quer. Você está fora de você e Deus está dentro de você querendo falar: volta para casa. Adão, volta. E você querendo viver como você quer viver, do jeito que você quer viver. E hoje o convite é: volta para casa. Muitos querem sentir fogo, mas resistem à fornalha. Ser santo. O que é ser santo? Pergunte o que é ser santo. E eu estou falando isso com todo respeito com irmãos e irmãs que têm filhos que nasceram com algum tipo de deficiência. Ok? Mas a santidade, eu vou trazer uma metáfora, um exemplo. Quando o seu filho nasce, fisicamente, o médico pega e ele fala o quê? Seu filho é? A primeira coisa que o médico fala, não é isso? Seu filho é perfeito. A pergunta que eu faria para o médico é: meu filho não anda. Meu filho não tem cabelo. Meu filho não fala. Quem está comigo entendendo isso aqui? Só que o médico, ele falou que meu filho é? A palavra perfeito é feito por completo. Vem do latim perfeito, feito por completo. Mas o Deus que você serve olha para você hoje no estado infantil que acabou de nascer falando: meu filho é? Porque ele já te enxerga andando. Santidade é progressivamente você aprende a andar, você aprende a falar, você aprende a comer sozinho. Santidade não é do dia para a noite você jogar sua bermuda fora. Santidade é uma criança que acabou de nascer e o médico dos médicos está falando: é perfeito. Ou seja, vai crescer e vai se desenvolver. Você vai abandonando você mesmo com o tempo e vai se parecendo mais com Jesus. E você vai se parecendo mais com Jesus. Mas isso gera um peso. O peso não é sinal de rejeição. Meu Deus, eu não consigo. Não significa que você está sendo rejeitado. Muitas vezes é sinal de ocupação divina. Eu não consigo ser assim. Eu não consigo orar. Tem gente que não consegue orar, né? Minha oração é assim, ó. Orei. Eu vou ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia e me dá sono. Aí você fica incomodado. E é um peso. Eu não consigo. Irmão, quando a casa está ocupada, alguém fica batendo e fazendo barulho. Se a sua casa está vazia, você se acostuma com o pecado e com a sua própria vida. Mas, se a tua casa está ocupada, você vai sentir incômodo sim. Amém? Você vai sentir incômodo quando o pecado quiser tocar você. Esse incômodo é a habitação do Espírito Santo gritando: sai daí, Satanás. Sai daí, Satanás. Mas tem muito crente aqui dentro que resiste a essa habitação. Jesus, você pode habitar a minha orelha, mas a minha boca não. A minha boca eu mando a pessoa para onde eu quiser. O meu ouvido ouve o que eu quiser. Você é você ou você é minha habitação, diz o Espírito Santo. Há uma escolha hoje, uma porta aberta diante de ti que ninguém fecha. Você que pode virar as costas e não voltar pelo caminho. Tem cômodos na tua casa que não está habitado ainda. Né, irmã? Tem uns cômodos da tua casa que não tem habitação ainda. Hoje o Espírito Santo te convida: abra a porta dos cômodos da tua casa e fala: Jesus, eu estou entregue. Jesus, habita eu todo e toda. Eu quero entregar tudo. É tudo ou nada. A proposta de Deus hoje na Assembleia Cristã, irmão, 17 de maio de 2026, é tudo ou nada. Deus não quer 50%, Deus não quer 30%, Ele não quer 70%, Ele quer tudo ou nada. Você aceita essa proposta ou não? O Éden, o homem, irmão, tudo isso que nós entendemos, é para entender uma coisa. Romanos capítulo 12, versículo 1 é o último texto que eu vou ler, porque vai dar meio-dia. E eu vou acabar, as crianças estão com fome. Passou rápido? Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, nós vamos ler junto. Eu vou ter que encerrar, não conseguiram terminar o esboço de novo e a culpa toda é minha. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de... O seu, pergunte, pastor, qual o endereço do culto? O endereço do culto é o seu, como?
Você é o lugar aonde céu e terra se encontram, não na igreja, mas na cada centímetro da tua existência. Você é um ambiente de culto. Então, se você não sentiu a presença de Deus, se nada se movimentou, a culpa não é dessa celebração pública. Nós estamos numa celebração pública, não vai dar para entrar nisso, para cultuar e celebrar o Jesus que nos colocou de volta para casa. E se você não voltou para tua casa ainda, você vai cantar: me leva para casa porque eu quero voltar, me leva para casa porque eu quero voltar. E quem é o caminho? Jesus é o caminho. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Quem é a vida? Jesus é a vida. E todos quantos nesse momento, nesta hora, conseguir falar: glória a Jesus, eu entrego a minha vida a ti, porque eu quero voltar para casa, você vai encontrar uma porta aberta, um Pai bondoso, a misericórdia estendida e o coração de Deus te aguardando. Podemos ficar de pé para adorar o Senhor com o grupo de louvor, irmãos. Como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Aleluia. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Aleluia. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenha o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus,
sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar. Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra... Eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Aleluia. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Quem tá com pressa de voltar para casa, irmãos? Eu tô morrendo de pressa para voltar para casa. Na posição que a gente tá, irmãos, pra gente acelerar, que o culto já passou meio-dia. Bom, Pepe, faz oração de agradecimento. Nós vamos, na posição que a gente tá, podemos ficar em pé, vamos orar a Deus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, elevamos agora a nossa oração para expressarmos a Ti a nossa gratidão, Senhor, porque hoje viemos receber, ouvir esta mensagem tão maravilhosa que nos convidou para voltarmos para casa. Nós te agradecemos, Senhor, porque com bondade o Senhor nos abraçou mais uma vez nesta manhã. Nos faltam palavras, Senhor, para expressar o nosso amor. Aceita, Senhor, este sentimento do nosso coração. Aceita, Senhor, toda a nossa razão. Aceita, Senhor, tudo o que temos para te oferecer. Faça em nós, Senhor, culto racional para louvor, glória do teu nome e de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja diz: Amém. Muito feliz com a visita do irmão Caio. Volte, irmão Caio. Breve, uma alegria ter você aqui. Na próxima aprontaremos com o Senhor também, viu?
Tem a cantina, não se esqueçam da cantina, não precisa sair com pressa. Quem não está no grupo do WhatsApp da igreja, os irmãos colaboradores vão dar um tchauzinho agora, assim, ó. Procure esses irmãos que deram tchau, que eles colocam você no grupo de colaboração. Quem não é membro e quem deseja se batizar, dia 31 teremos o batismo nas águas aqui na Assembleia Cristã. Não se esqueçam das ofertas, né? A paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o caminho de volta para casa, os braços abertos, estejam cravados dentro do nosso coração para sempre.